Algumas pessoas encaram os limites que Deus coloca como cerceamento da liberdade, mas a Bíblia trata os limites que Deus estabelece como liberdade. Sim, só há liberdade dentro dos limites de Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Não sai daí porque está só começando o seu programa Adoração. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu programa Adoração e nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, que é uma das formas de adorá-lo. E falando em estudar a Palavra de Deus, eu tenho aqui em minhas mãos o estudo bíblico Apocalipse, a revista Esperança Apocalipse. Deixa eu mostrar para você mais de perto. Esse estudo bíblico, esse guia de estudo da Bíblia, tem 18 lições para você desvendar os mistérios do Apocalipse. Tem muita gente que acha que o Apocalipse é difícil de entender, mas o livro do Apocalipse é muito simples. Você só precisa se dedicar. E aqui você tem um guia completo para estudar todos os temas do Apocalipse, e esse guia pode ir para a sua casa sem custo algum. Você só precisa mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp pedindo. É o seu único trabalho. O número do WhatsApp é 1298244 4449. Vou repetir, 1298244 4449. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Nesses dois canais você pode pedir esse guia, que é o Revista Esperança Apocalipse, e ele vai para sua casa sem custo algum. E aí você está me perguntando, e quem paga esse custo? Porque eu sei que para imprimir um estudo bonito como esse, com um material de qualidade, tem um custo. Para enviar para a casa das pessoas, tem um custo. Sim, tem um custo, mas não é você que pede o guia de estudos que paga. Quem paga são os Anjos da Esperança, a quem nós agradecemos muito. E falando em Anjos da Esperança, no dia 25 desse mês de novembro, um sábado à noite, nós teremos a grande celebração da Novo Tempo do ano, que é o nosso Anjos em Ação. O Anjos em Ação é um programa de 4 horas ao vivo, que vai começar às 8 da noite do dia 25 de novembro e vai até meia-noite. Vai ter música, vão ter os apresentadores, vão ter os testemunhos de como pessoas foram transformadas pela mensagem que nós pregamos e, logicamente, a celebração pelos Anjos da Esperança. Então não perca, coloque aí na sua agenda, coloque um lembrete no seu celular. Dia 25 de novembro, às 8 horas, Anjos em Ação. E agora eu quero convidar você para a gente orar, para a gente poder começar o estudo da palavra. Feche seus olhos se você puder. Senhor, nós estamos aqui gratos porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Senhor, por favor, esteja conosco agora, fala aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amigos, peguem aí a Bíblia de vocês, nós vamos estudar um tema que eu considero muito importante. Você sabe que os seres humanos têm uma dificuldade com os limites. Não é? Se você perguntar para as pessoas na rua, talvez para as pessoas da sua família, o que é liberdade, muitos vão responder para você que é não ter limites, é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E esse realmente é o conceito de liberdade que muitos têm aí no mundo. Mas esse não é o conceito de liberdade da Bíblia. Na Bíblia, nós temos uma liberdade como sendo se colocar dentro dos limites que Deus estabeleceu. Sabe por quê? Porque os limites que Deus coloca não tiram a nossa liberdade, eles garantem a nossa liberdade. E nós temos segurança dentro dos limites que Ele estabelece. E hoje eu quero conversar sobre limites a partir da história
de um homem da Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Talvez você nunca tenha ouvido a história desse homem que eu vou contar agora, que é Simei. O Simei, ele é um homem que aparece na Bíblia poucas vezes, né? Ele não está de maneira direta ligado à história bíblica mais conhecida, mas ele é um personagem bíblico interessante. Eu só vou fazer uma correção, é 2 Samuel, tá bom? 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Agora você vai ler comigo. Diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você será arruinado porque é um assassino. Qual é o contexto aqui dessa passagem bíblica? Davi estava guerreando contra o seu filho Absalão. Se você olhar aí para trás, aí nos capítulos anteriores de 2 Samuel, você vai perceber que Absalão havia se rebelado contra Davi, o seu pai, e estava tentando tomar o reino. Como Davi não queria ter um embate direto com seu filho, Davi resolveu sair de Jerusalém. Nessa saída de Jerusalém, um homem chamado Simei resolveu colocar para fora todo o ódio que ele tinha contra Davi. E por que ele odiava tanto Davi? A história bíblica diz, nós acabamos de ler, que esse homem, Simei, era filho de Gera. E ele, então, era da família, era da tribo do rei Saul. Ora, era lógico que ele tinha problemas com Davi, porque Deus rejeitou Saul e colocou Davi para reinar no lugar de Saul. Então, Simei tinha muita mágoa de Davi. E ele esperou um momento de fraqueza de Davi, um momento que o reino estava ameaçado, para ele então encontrar Davi e falar tudo o que ele queria. E você leu comigo, ele chamou Davi de assassino, chamou Davi de bandido, jogou pedras em Davi. Era a hora dele colocar para fora tudo o que ele sentia. Nesse momento, Davi poderia, como ainda era o rei, Davi poderia ter simplesmente mandado matar Simei. Mas Davi não fez isso. Continua a leitura comigo em 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 10. Diz assim: mas o rei disse: que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Então a reação de Davi foi uma reação muito interessante, porque em vez de Davi mandar matar a Simei, ele disse assim: olha, ninguém vai mexer com ele. Os seus soldados, a sua guarda de honra, queria matar Simei, mas Davi diz: não vai morrer. Davi estava num momento difícil da vida, né? Ele chega a dizer assim: não, foi Deus quem mandou ele fazer isso, até o meu filho quer me matar. E Davi estende graça para Simei. E aqui tem uma parte muito bonita da Bíblia, porque Simei merecia morrer. Ele estava ofendendo o rei, mas o rei, mesmo tendo autoridade para matá-lo, não o fez. É mais ou menos assim que Deus faz com a gente, sabia? Deus tem toda a autoridade e todos os motivos para nos matar,
porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, no seu gracioso amor, Ele estende para a gente o perdão e novas oportunidades. Bem, essa é a primeira vez que nós vemos aqui Simei na história. Mas a história continua, você pode ler aí nos capítulos 17, 18. Absalão continua a guerra contra o seu pai e ele acaba morrendo, né? O seu primo acaba o matando em batalha e Davi então vai voltar para Jerusalém. E na volta para Jerusalém, agora com o seu inimigo já morto, com aquela revolta que estava acontecendo controlada, Davi está voltando e Simei vai de novo em direção a Davi, mas agora num tom diferente. Leia comigo o capítulo 19, a partir do versículo 16. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Vamos ver o que ele fez. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real a atravessar e a fazer o que o rei desejasse. Veja como as coisas estão diferentes agora, né? Na ida, Simei foi sozinho para ofender o rei. Agora na volta, Davi está voltando vencedor, ele já trouxe várias pessoas e agora está querendo ajudar o rei. Mas continua aqui, ó. Final do versículo 18. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime. De qual crime tinha sido? A ofensa que ele tinha feito para o rei alguns dias antes. E que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Bem, você vai observar que no restante do texto, que os servos de Davi, os soldados, queriam matar Simei nesse momento. Mas Davi, de novo, diz que não é para mexer com Simei. Davi já sabia quem era Simei. Ele sabia qual era a índole de Simei. Porque veja, quando Davi era um derrotado, Simei veio e tripudiou em cima de Davi. Aproveitou que Davi estava fugindo da guerra e o ofendeu, jogou pedras nele. Mas agora Davi está voltando rei. E Simei se adianta para tentar consertar o que ele tinha feito. E ele diz: não, rei, não leve em conta o que eu falei, me perdoa. E Davi, de novo, mesmo tendo motivos para matar Simei, ele diz: não, você não vai morrer, você vai viver, eu vou te dar graça. Simei ficou marcado pelo que ele fez, porque ele tinha ofendido o rei publicamente. Só que Davi não fez nada contra Simei. Davi tinha prometido que ele ia viver e garantiu isso. O tempo passou, Davi envelheceu, chegou a hora de Davi morrer, e Davi então chama o seu sucessor para uma conversa, o seu filho Salomão. E nessa conversa, Davi menciona Simei. Agora eu quero que você vá comigo para 2 Reis, o primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 2, tá bom? Primeiro livro de Reis, capítulo 2, é logo na sequência aí, o próximo livro da Bíblia, e eu quero ler algumas partes com você que fazem referência a Simei. Lê comigo o versículo 1 do capítulo 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. E o capítulo 2 tem várias instruções de Davi para Salomão. Eu quero ler a partir do versículo 8, quando ele fala sobre Simei. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim, no dia em que fui a Maanaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada.
Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele, apesar de ele já ser idoso. Faça-o descer ensanguentado à sepultura. E veja, essa frase de Davi precisa ser bem entendida. Davi está falando com Salomão e ele está dizendo, olha, cuidado com Simei. Ele foi aquele que me amaldiçoou, depois ele veio pedir perdão, mas ele não é uma pessoa de confiança. Você precisa ter sabedoria para lidar com Simei. E aí ele diz assim, faça com que Simei desça ensanguentado para a cova. Davi estava dizendo o seguinte, você não deve matar Simei, porque eu prometi que ele não morreria. E se Simei tiver que morrer à espada, que ele tenha culpa. É isso que Davi estava dizendo para Salomão. Se Simei tiver que morrer à espada, que o sangue caia sobre ele e não sobre você. Interessante isso, não é? Porque Davi estava dizendo, se depender de mim e de você, ele vai viver. Mas se ele decidir errado, então ele morre por causa dele. Continua a leitura comigo, versículo 10. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Muito bem, Salomão agora está reinando. E Salomão vai começar a organizar o seu reino, vai começar a organizar a sua administração. E Salomão começa a agir aqui, cuidar de finanças, mas chega um momento que Salomão vai cuidar do caso de Simei, porque foi uma orientação do seu pai. Cuidado, cuida de Simei. E eu quero ler com você o que está em 1 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 36 agora. Depois o rei, agora já o rei Salomão, mandou chamar Simei e lhe ordenou, construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto e você será responsável por sua morte. Prestou atenção nisso que Salomão falou? Você tem um limite. Se você atravessar, você será o responsável pela sua morte. Versículo 38, Simei respondeu ao rei, a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Veja o que Salomão disse para Simei. Ele chamou Simei, agora já idoso, e disse assim, você vai sair da cidade que você mora e você vai morar aqui em Jerusalém, perto do reino. Veja, quando Salomão chamou Simei, eu imagino que Simei foi muito amedrontado, porque Simei sabia o que tinha feito para Davi, o pai de Salomão. E agora Salomão o chama para uma conversa, poderia ser um acerto de contas. Mas para a surpresa de Simei, o que Salomão diz é, você vai morar em Jerusalém agora, construa uma casa aqui para você. Só que tem uma coisa, você só terá vida garantida se você ficar dentro dos limites de Jerusalém. E o limite de Jerusalém era exatamente o Vale de Cedron, ou o Ribeiro de Cedron. Era o nome de um rio que estava no limite de Jerusalém. Ou seja, se Simei não ultrapassasse aquele limite, ele teria vida garantida. Mas se ele ultrapassasse aquele limite, Salomão disse, você vai morrer e a culpa é sua. O que foi que Simei respondeu? Isso é muito bom, rei. Lógico, não é? Ele pensou que ia morrer, agora o rei disse que ele vai morar perto do palácio. Isso é muito bom, rei, disse Simei. Eu vou obedecer a você. E o texto bíblico que nós lemos disse que ele ficou muito tempo em Jerusalém. Agora continua comigo a partir do versículo 39. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei, seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate. Procurou os seus escravos e de lá Simei trouxe os escravos de volta.
Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não o fiz você jurar pelo Senhor e o adverti: no dia em que você for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você vai morrer? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que dei a você? Versículo 44. E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o rei para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e que este atacasse Simei e o matasse. Você viu o desfecho dessa história? Por 3 anos, Simei obedeceu à ordem de Salomão e ficou dentro dos limites estabelecidos. Mas depois de 3 anos, ele resolveu sair daqueles limites para ir buscar 2 escravos que tinham fugido. Ele saiu e voltou. E você sabe quanto tempo ele demorou? Por quanto tempo ele ficou fora dos limites que Salomão tinha estabelecido? Bem, de acordo com aquela geografia, ele deve ter ficado cerca de 3 a 4 horas fora dos limites. Mas foi tempo suficiente para que ele determinasse o fim da sua vida. Salomão chama Simei e disse assim: você não prometeu que ficaria dentro dos limites que eu estabeleci? É, rei, prometi. Mas você quebrou o seu juramento. Você saiu dos limites. E agora você vai morrer. E Simei acaba a sua vida sendo um desobediente, porque não respeitou os limites que tinham sido estabelecidos para ele. Tem muitas coisas a aprender com essa história. E eu quero tirar algumas lições aqui com você. A primeira lição que nós precisamos aprender é que os limites que Deus estabelece para nós, eles são para nos proteger e não para tirar nossa liberdade. Deus tem limites, sim. Sabe, a liberdade que nós recebemos de Deus, ela não é uma libertinagem, ela é uma liberdade dentro dos limites que Deus estabeleceu. Então, quando Deus estabelece limites para a sua sexualidade, por exemplo, Ele não está tirando a sua liberdade. Na verdade, Ele está te protegendo do mal. E Deus tem limites para a nossa sexualidade. Ele disse que o homem foi feito para se relacionar com uma mulher dentro do ambiente do casamento. Esses são os limites de Deus para a nossa sexualidade. E quem ultrapassa esses limites está arriscando a sua própria vida. Os limites de Deus nos protegem. Esse é o primeira lição que eu quero tirar. Segunda lição que eu quero tirar dessa história é que Deus sempre avisa antes de nos punir. Sempre, sempre. Você viu na história, Salomão disse para Simei: você tem um limite, é o ribeiro de Cedron, não ultrapasse. E quando Simei ultrapassou, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava enganado, ele não era um inocente, ele assumiu o risco da sua decisão, porque ele tinha sido avisado. E amigo, eu sei que você sabe o que é certo e errado. Sabe, o problema da nossa sociedade não é saber o que é certo e errado, porque de maneira geral, as pessoas sabem o que é certo e errado. O problema é força moral para obedecer à verdade. Mas todas as vezes que Deus pune alguém, antes Ele avisou. Terceira lição que a gente aprende com a história de Simei. Muitas pessoas perdem a sua vida por muito pouco. Perdem a salvação por muito pouco. Olha para a história de Simei. Ele era um homem que morava perto do rei e ele estava sendo cuidado pelo rei. Ele era um homem que tinha muitas posses.
Mas ele resolveu ultrapassar o limite que tinha sido dado para ele, para resgatar 2 escravos. Amigos, com o dinheiro que Simei tinha, ele poderia comprar outros 2 escravos. Ele não precisava ir buscar aqueles escravos, mas ele resolveu ultrapassar os limites dado a ele, para buscar aqueles 2 escravos que, em relação à sua vida, não valiam quase nada, monetariamente falando. Amigos, muitas pessoas hoje também estão perdendo a sua vida eterna por quase nada. Perdem a vida eterna por 10 minutos de prazer. Perdem a vida eterna por noitadas de farra. Perdem a vida eterna por alguns reais a mais. Perdem a vida eterna por um momento de prazer fora do casamento. Pessoas que poderiam ganhar a eternidade estão perdendo por quase nada. A história de Simei nos ajuda a entender que muitas vezes as ofertas que o mundo nos faz são nada em relação àquilo que Deus oferece para nós. Paulo disse que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu à mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas tem gente jogando fora a eternidade por causa de migalhas de prazer na terra. E eu quero falar de mais uma lição da história de Simei. Porque, amigos, é bíblico. Sempre que nós decidimos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, as consequências virão. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Se você sabe que algo que você está fazendo não é certo, e você insiste em fazer, as consequências virão, e Deus não tirará as consequências de você. Mesmo que Simei pedisse clemência a Salomão, ele não ia ter, porque ele já estava avisado de que se ultrapassasse os limites, a morte viria. Você sabe que tem muitos cristãos hoje que estão ultrapassando os limites que Deus estabelece, mas depois não querem sofrer as consequências que Deus avisou. Isso não é possível. Por isso, hoje eu venho aqui te convidar a ficar dentro dos limites que Deus estabeleceu para você. Sabe, os limites que Deus coloca, como eu já falei no começo, são proteção. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não tiram a nossa liberdade. Elas são limites que nos protegem. E é por isso que o meu convite hoje para você é: haja diferente de Simei. Respeite os limites que Deus coloca para você, porque eles são para a sua felicidade. Eu quero orar com você, para que nós possamos viver dentro desses limites que Deus nos dá. Senhor, obrigado pelos limites que o Senhor nos coloca. E nós estamos aqui com o coração aberto para dizer que nós queremos viver dentro desses limites, Senhor. Senhor, nos dá forças para sermos obedientes à Tua palavra e que possamos olhar para a Tua lei com gratidão, porque ela nos protege do mal. Te entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.